Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre a Igreja Perseguida. E eu quero lembrar para você que nesse domingo será o dia da Igreja Perseguida, dia 31 desse mês, é um dia para se refletir, para conversar, para pregar, para trazer uma mensagem para pastores nas suas igrejas, para falar de testemunhos e de números de coisas que estão acontecendo nos países onde o cristianismo não é aceito e milhares de pessoas literalmente morrem todos os anos. Eu vou rapidinho de novo, fizemos contato com o Alex Machado, que está em São Paulo. Tudo bem, Alex? Você me escuta? Sim, André, te escuto. Maravilha, querido. Então, Alex, você pode falar um pouco para a gente de que situação esses refugiados chegam da Síria, e por que eles estão vindo para o Brasil, quais são as razões, são realmente por causa da fé e da religião, e o que a igreja, os crentes, a população pode fazer? Então, irmão André, a verdade é que a necessidade dos refugiados, em especial os árabes, é que a quantidade de pessoas que carecem de ajuda é monstruosa. Então, alguns países já abriram as suas portas para receber os refugiados e hoje não estão abrindo mais. O Brasil é um país que tem aberto a oportunidade dos refugiados virem, porém não na condição de refugiados. Então, se passa uma imagem do Brasil lá fora que não é bem a verdade. Então, esses povos, né, que necessitam de ajuda, acabam vindo para o Brasil, crentes de que terão uma esperança ainda maior num país livre. Mas quando chegam aqui, a realidade é totalmente diferente. Primeiro porque entre os árabes não há muita ajuda mútua, e segundo porque nem sempre a realidade das igrejas brasileiras consegue dar o apoio que realmente se necessitam. Isso porque a igreja brasileira ainda é inovadora nesse tipo de trabalho. E quando falamos em contexto árabe, a circunstância dificulta um pouco mais, pois a cultura cristã no país árabe é bem diferente da cultura brasileira. Sem contar que os costumes também são diferentes e é óbvio que vivemos uma cosmovisão diferenciada. Quando chegam no Brasil, eles encontram uma outra dificuldade também. Infelizmente, a igreja brasileira, como falei, está aprendendo a fazer esse tipo de trabalho, não consegue dar o apoio ainda necessário para esses povos. E, infelizmente, são poucas as igrejas hoje que têm aberto as suas portas para receber refugiados. Pode, tá. Hoje a gente está tentando fazer um trabalho de resgate de algumas famílias que estão passando por perseguições nos países árabes. Famílias que já são refugiados em outros países, assim como o país que a missionária Sâmia trabalha, e que não estão tendo mais ajuda. E por isso a nossa rede de contato tenta trazer eles para o Brasil para dar uma nova oportunidade. Em relação também aos muçulmanos, há muitos muçulmanos que têm se convertido ao cristianismo e por se converterem sofrem também perseguições. Perfeito. E parece para mim, eu entendo, depois de ter visto isso no campo, que a perseguição para com os muçulmanos convertidos se torna ainda pior do que os cristãos que nasceram cristãos nos países árabes. Tá certo, Alex. Te agradeço, tá, querido, pela participação, Alex. O Alex é do projeto Reconstruir Vidas. Alex, existe algum site, alguma informação que as pessoas podem entrar em contato com você para prestar nesse apoio? Momento, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, né? Projeto reconstruirvidas@gmail.com, ou pode entrar em contato comigo direto pelo meu telefone. Tá, ok. É o DDD 11 9878 65 507. O nosso site ainda está em reforma. Tá certo. Eu vou pedir para a produção, Alex, pegar esses seus contatos e a gente ainda mostrar aqui escrito na tela, tá? Para facilitar os pastores que queiram ajudar nisso. A maioria deles chegam em São Paulo, chegam em algum estado específico, Alex? Só para a gente terminar a sua participação. Ok.
A verdade é que a maioria deles chegam aqui em São Paulo, Tá bom. né, pelo aeroporto de Guarulhos. Tá bom. E são muitos. Tá bom, são muitos. Obrigado, Alex, pela sua participação. Nós vamos fazer aqui um clamor, né? Para os pastores, principalmente de São Paulo e de outros estados. O Rio está do lado também de São Paulo, bem rapidinho, para ver como podemos. Às vezes a gente fala que tem milhares de cristãos morrendo para pregar a palavra de Deus, e quando os muçulmanos vêm para cá, estão no nosso quintal, a gente não quer pregar, não está aceitando, ou às vezes não sabe nem lidar com isso, porque aquilo que falou, André, a cultura cristã lá não é a mesma aqui, de igreja, é um pouco diferente, e a gente tem que entender também ele. Obrigado, Alex, pela sua participação, Deus te abençoe, tá, nesse grande projeto. Bispo, eu não ouvi o senhor falar muito, mas uma coisa que me chamou bastante atenção na fala do Alex, enfim, em tudo isso que nós estamos falando, é um muçulmano, quando ele se converte, ele é mais perseguido ainda do que um cristão, porque o cristão é cristão. Agora, a dificuldade de levar a palavra de Deus em países desses fechados é convertir a pessoa, mas agora a pessoa está correndo risco de morte pela própria família, às vezes até de ser rejeitado pela própria família. Então é um trabalho, não é fácil não. Não é fácil não. André, eu estou em profunda angústia hoje aqui nesse programa e me recordando de Gênesis 16, né, verso 12, que diz assim: ele será homem bravo e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. Falando de Ismael, né, que na verdade é a raiz do Islã, né, e do mundo muçulmano. Duas coisas que eu estava prestando atenção aqui que mexeram bastante comigo. A primeira é essa natureza neurastênica do povo muçulmano, né, que é vaticinado pela palavra de Deus, né, que seria realmente um povo que estaria contra todos. E é o que a gente percebe. Eles, em razão da postura fundamentalista, eles são os certos e não aceitam o contrário, né, o oposto deve morrer. Quando eu estudei árabe, eu tive a oportunidade de estudar árabe na UFRJ e, pela misericórdia de Deus, consegui me formar. Eu tive a curiosidade de pesquisar no Corão. O que diz lá no Corão, se de fato essa perseguição está lá, né, delineada no texto do Corão? Essa perseguição está lá no texto do Corão. De uma forma muito clara, muito explícita, o Corão orienta que se os cristãos e judeus oferecerem qualquer tipo de resistência, devem morrer. Isso está de uma forma muito clara. Então, quando se diz, né, aqui no Brasil, que essa perseguição, eu já ouvi até líderes muçulmanos falando, não, essa perseguição não existe, nós somos uma, né, é somente os extremistas. Não existe isso, né? Então nós temos que temos que nos despir desse engano. E a outra questão é a questão dessa chamada escatomania fatalista. Não, os crentes estão lá, os cristãos estão lá e eles têm que morrer. Está na Bíblia, está no livro de Apocalipse, e o caminho é esse, eles têm que morrer, entendeu? Então eu acredito... cumprir a Bíblia, né? Então é complicado isso. Então a igreja... A gente como família, nós somos um corpo. Exatamente, como família. Então a nossa colega colocou muito bem aqui, existe a cristofobia, mas a reboque vem a eclesiofobia, né? A perseguição a Cristo é a perseguição da própria igreja. E como a colega falou, a igreja ela se compõe por pessoas, por crianças, por anciãos, por mulheres, né? Enfim. Então a igreja precisa se posicionar. Nós estamos hoje aí com um governo que infelizmente não apoia a igreja, apoia várias coisas. Mas a igreja... Eu acho que eu mencionei isso em off, né? Até no programa, quando teve o problema do rapaz que foi pego na Indonésia traficando drogas e, enfim, pena de morte, que é a lei de lá, se tirou embaixador, cônsul, diplomata e tudo. Se a gente for levantar o número de cristãos, e deve ter muito brasileiro incluído no meio, e vou além disso, porque isso eu já passei até por alguns movimentos, até em Brasília, sobre aquele pastor que foi, acho que no Egito, estava no Egito ou não foi preso, tá na internet, eu vou levantar o nome dele, e foram em cima de presidente, foram em Itamaraty e tudo, para se ter alguma ação, às vezes, que ser um exílio para ele poder viajar. No Irã, perfeito, isso. Não se tente, isso é de conhecimento do governo. É só a gente lembrar, não é uma coisa, existe conhecimento das pessoas que morrem, existe conhecimento de brasileiros que são envolvidos, que são presos por causa da fé,
e nada é feito. Então, é interessante até porque, às vezes, se é a mídia que tem que empurrar isso, nós estamos, então, levantando nossa voz hoje, dizendo, acontece, estamos de olho, vamos divulgar e vamos cobrar isso. Deixa eu só ouvir rapidinho, pastor João Neres, antes. Eu queria ouvir um pouco o que a Sâmia tem a dizer, pela vivência do dia a dia dela, aquilo que o Alex falou. André, às vezes é complicado até para um muçulmano convertido, porque a família dele... Existe essa dificuldade, além de toda a dificuldade que já tem. Você chega com alguém e a pessoa fala assim, ó, eu quero isso, mas eu não posso, senão humor, senão eu vou ser rejeitado pela minha família. Existe também esse... Meu Deus. O governo já é uma sentença capital que o governo permite que a pessoa seja morta. E a própria família que mata. Em alguns países, então, dependendo da situação, a pessoa vai presa, mas é uma pena leve e relaxada. Aconteceu também de pessoas que eram cristãs tentarem se converter ao Islã e alguns cristãos, num entendimento errado, talvez por uma influência do Islã, cometerem também o mesmo tipo de atrocidade. Mas não é comum, então, em geral, é assim que acontece, o muçulmano, ele tem que morrer. Agora, eu queria também levantar uma outra questão aqui. Algumas pessoas podem perguntar, por exemplo, por que os missionários estão naquela parte do mundo, quando aqui no Brasil, como o Alex falou, existem tantas necessidades. Por que nós estamos lá? Eu queria dizer para nossos telespectadores que nós não corremos atrás das necessidades, mas da vontade de Deus. Porque as necessidades, elas estão em todo lugar, em todo tempo. E se nós ficarmos correndo atrás das necessidades, ficaremos loucos. O que nós fazemos é obedecer à voz do Espírito Santo. Portanto, o Senhor nos quer lá. Então, Ele tem um propósito. De alguma forma, o Senhor está nos usando para que vidas sejam salvas daquela parte. Sabe, só para contribuir, e as pessoas quando falam isso, elas não têm noção do que é um governo, na verdade, empreendido nas mãos do Islã, né? Se as pessoas conseguissem dimensionar o papel importante, até mesmo político, que o cristianismo exerce no mundo no sentido de frear o Islã, né, é um papel super importante. Porque se o poder estiver concentrado totalmente nas mãos do Islã, aí as pessoas vão ter que se cuidar muito. Olha, vai ser muito difícil frear o Islã, até porque o muçulmano é o povo que mais contribui para o aumento, a expansão da sua fé. São bilhões todos os anos, que principalmente o Golfo Pérsico. Para vocês terem uma noção, em outubro do ano passado, a Turquia, que não anda bem na área econômica, fez uma grande conferência, chamou todas as lideranças muçulmanas da América Latina, porque ela está com esse projeto de islamizar a América Latina. Aqui no Brasil são só 1,5 milhão e inclusive, falar nisso, tem um dado interessante, porque muito cristão se preocupa porque diz, está lá. Não é meu filho, não é meu pai, que se cumpra a palavra. Só que eu quero dar um dado, que vocês não vão ler em jornal nenhum, que, na realidade, países onde existem minorias muçulmanas, também existem massacres. A Tailândia, que ninguém ouve falar, tem a maioria budista e a minoria muçulmana fica ao sul da Tailândia. E lá estão ocorrendo massacres de milhares e milhares. Decapitados, as meninas, as mulheres são estupradas. E isso pelo contrário, se vocês forem ler o Globo dos últimos dias, foi justamente falando, porque agora os budistas estão extremistas, Gente, na realidade, eles estão se defendendo de todo um ataque. E mais importante, olha só, eu não creio assim numa mobilização eficiente de forma rápida, porque as principais organizações internacionais do mundo estão cristofóbicas. A ONU é cristofóbica, as resoluções, se vocês forem analisar, a grande maioria contra Israel, e há pouco tempo o premier francês chegou a dizer, para fingir que se preocupava com a nossa questão, os cristãos estão sendo exterminados. Então, olha, vamos tomar uma posição, porque a parte do meio intelectual da França está tomando uma posição em relação a isso. Está havendo um genocídio cultural e estão se posicionando. Aí fizeram pressão no governo. E o que ele disse? Temos que tomar uma posição
contra o ISIS. Aí a França tomou a postura de, junto à ONU, pedir uma reunião do Conselho de Segurança para tratar única e exclusivamente questão referente ao ISIS, quando, na realidade, o maior problema, claro, atual é o ISIS, já tomou metade da Síria, boa parte do Iraque, tem células, pelo menos 30 grupos espalhados pelo mundo, milhares, são pelo menos 25 a 30 mil jihadistas que são de outros países, enfim. Mas os governos muçulmanos estão terríveis. E até aqueles que têm, assim, que têm uma nuance de ocidentalismo são, na realidade, mentirosos, falaciosos. E um bom exemplo é o Paquistão. O Paquistão tem uma constituição que dá direitos a cristãos, que é minoria, lógico, e ao povo muçulmano, que seriam igualitários. Mas, na realidade, não se cumpre. E até os políticos que tentam se levantar para defender cristãos são mortos, são assassinados. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso debate hoje. Vamos falar um pouco sobre o dia da Igreja Perseguida, que é esse domingo agora. E aí falar de passos práticos. O que podemos fazer para mudar isso? Como se muda isso? Vamos orar? Eu acho que começa por isso. Começa na conscientização, começa na oração, na busca de informação. E o que eu posso fazer na prática? Ajuda financeira, oração, envio, pressiono dentro do meu segmento. O que podemos fazer para tentar ajudar a mudar esse cenário? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.